ela já é um manual rico. Só que o que eu quero te falar é sobre o Espírito. Não pense que o homem conseguirá convencer alguém do pecado por simples palavras bonitas. Não. Quem convence o homem do pecado é o Espírito. Quem convence o homem do juízo é o Espírito. Quem convence o homem da justiça é o Espírito. Do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito é quem convence o homem. Não cabe ao homem fazer isto. Não cabe ao homem. Enquanto muitos estão escravizando irmãos pela falta de conhecimento. Porque o que ocorre nos nossos dias é que muitos líderes não têm conhecimento e os seus membros são iludidos pelos líderes. Só que esses líderes não têm culpa, eles só não têm o conhecimento. O que lhes falta é o conhecimento. O que lhes falta é conhecimento. E alguns estão seguindo doutrinas de demônios. Porque a palavra vai dizer: nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos e dificultosos, que muitos seguirão doutrinas de demônios. Estamos vivendo dias difíceis, dias da igreja na terra. Mas o Espírito que foi prometido em Atos capítulo 1, ele vai descer sobre a igreja no Atos capítulo 2 e vai ficar na terra e vai ficar agindo na igreja. Vivemos tempos em que o Espírito está aqui e ele está se manifestando de várias formas, porque diante de Deus a Bíblia diz que há 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Eles estão na terra, eles estão aqui, eles estão aí. O Espírito Santo tem 7 manifestações do seu ser. A plenitude do Espírito foi posta dentro de nós. Entenda isto, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que ele não vos dará mais espírito por poção. Poção não se passa mais. Não se passa mais poção do Espírito. Não tem como. Porque o Espírito, segundo o próprio Cristo, mas ele vos dará o Espírito em plenitude. Plenitude quer dizer, todo o Espírito estará dentro de vós. Todo o Espírito estará dentro de vós. O Espírito estará na sua plenitude. Só que a unção será liberada para cada um conforme o chamado, conforme a busca. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estar reunido no mesmo lugar não significa que todos estariam fazendo a mesma coisa. Estou trazendo para os nossos dias, porque vivemos tempos em que estão muitos no mesmo lugar, mas não estão com o mesmo propósito. Vivemos tempos que estão muitos em um só lugar, dizendo estou adorando a Deus, mas não é verdade, não estão ali no mesmo propósito. Só que deixa eu te falar algo, que tem um mistério neste texto. Tem um mistério do agir do Espírito sempre. Quando todos estiverem no mesmo lugar, olha como é o avivamento. Olha como vai acontecer o avivamento. Como o avivamento ele acontece. Um começa a orar. E aquela pessoa que começa a orar, a igreja começa a orar. Quando a igreja está orando, chega um momento em que se tem que ter um louvor a Deus. O momento do som, do barulho para Deus. Acontece o barulho. Houve a oração. Houve o barulho. Sabe o que é que vem? Tem a palavra de Deus. A palavra ela é pregada. A palavra é anunciada. Quando a palavra é anunciada,
quando tem o som, quando tem o barulho. E aí sabe o que é que falta? Quando estão todos unânimes na oração, estão todos unânimes na palavra, estão todos unânimes no louvor, Deus então manda o Espírito. E o que acontece? Acontece um movimento no meio deles. Acontece um movimento no meio da igreja. Alguns começam a cair de joelhos. Outros começam a se derramar em lágrimas. Outros não se controlam, estão pulando pelo Espírito, se alegrando, como Davi se alegrou diante da arca da presença. Alguns estão sentados glorificando, e o Espírito está descendo e vai enchendo a casa, e vai enchendo aqueles que estão reunidos, todos reunidos no mesmo lugar, todos reunidos no mesmo propósito. Sabe o que ocorre quando todos estão? O Espírito não diz: ei, eu vou chegar daqui a pouco, não. E de repente, ouviu-se um estrondo, estalou do céu, um estrondo. Pá! O que era esse estrondo? Era um vento forte. O estrondo, e veio um vento. E o vento veio soprando, a casa foi balançando como o sopro do vento, que ele vinha com força. Quando ocorre isto, a Bíblia diz: e encheu toda a casa em que estavam assentados. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Porque o povo de Deus reunido no mesmo lugar, no mesmo propósito, com a mesma palavra, numa mesma oração, com o mesmo louvor, é uma casa. E quando nós lembramos de casa, certamente nós lembramos: a casa tem um dono, a casa tem um dono, o dono da casa é o Senhor. Ele disse: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu boto o Espírito. O Espírito vai estar convosco. O Espírito vai lembrar das minhas palavras. E aí onde está o mistério? Porque ele diz: mas quando glorificarmos a Cristo, quando glorificamos a Cristo, nós chamamos o Espírito. Quando glorificamos a Cristo, nós chamamos o Espírito. Porque ele disse em João capítulo 7 que um rio de água viva sairia do nosso interior. E ele falava isto concernente ao Espírito Santo que seria dado, porém não havia sido entregue, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Quando Jesus subiu ao céu, que ele adentrou, que ele foi glorificado, 7 dias, entre 10 e 7 dias mais ou menos, o Espírito vem. E quando o Espírito vem, ele vem com força, com ímpeto. Mas por que o Espírito vem? Se lemos o livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 em diante, todo o capítulo vai falar do trono de Deus e os querubins que vinham daquela visão linda, tremenda que Ezequiel estava vendo. Só que a Bíblia diz que o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Quando a Bíblia diz o Espírito do ser vivente, não está falando dos querubins. Algumas versões erroneamente traduziram o Espírito dos seres viventes. E não, é o Espírito do ser vivente, falando do Deus vivo que estava. O Espírito de Deus estava em meio às rodas. Por que o Espírito estava em meio às rodas? Porque ele já estava fazendo um trabalho igual ele faria na igreja. Como assim? As rodas são 4 rodas, uma como se estivesse dentro da outra, e elas não se misturam, mas estão uma dentro da outra, uma passando por dentro da outra. Isso significa unanimidade, isso significa harmonia, isso significa
Unidade significa união. Cada um está no seu lugar e está girando, mas não se misturam. Estão do mesmo tamanho, mas não se misturam, estão girando. A roda está girando, o movimento está girando. Sabe o que ocorre? Era que das rodas Deus conduzia o trono, porque quando Deus queria se levantar e sair, os querubins erguiam um trono, as rodas davam a direção e eles sabiam. O Espírito guiava das rodas, o Espírito estava nas rodas, dando a direção do trono de Deus. Alamandara chora, camandara sui. E o Espírito conduzia o trono para onde Deus queria ir. O Espírito conduzia o trono através das rodas. Mas chegou o momento que Jesus chegou e sentou. Quando Jesus sentou, Jesus se senta, que Ele é glorificado, e Ele se senta. Ele diz: Espírito, está na hora de alguém agora liderar e direcionar, tornar unânimes, dar vários olhos. Agora lá embaixo, lá na minha igreja, estão todos ali no mesmo lugar. Vamos lá. O Espírito vem trazendo o trono. Quando o trono está passando próximo à terra, próximo ao local onde estavam reunidos, o Espírito salta e vai direto. Quando ele salta, está indo para a igreja. Está ouvindo-se um som de um vento que está vindo. É um vento. Olha o barulho chegando. O barulho aparece. O barulho aparece. A oração estava ocorrendo. A palavra está lá no meio deles. Porque Cristo disse: aonde estiverem 2 ou 3 no meu nome, aí eu estarei presente. Como? Através da palavra. A palavra estava no meio. Havia 120 reunidos. Eles estavam agora ouvindo o som que vinha, e vem com ímpeto, e vem com ímpeto. Eu já quero profetizar na sua vida, eu já quero profetizar na sua casa. Já comece a ouvir o som do Espírito chegando na tua casa, chegando na tua família, chegando na tua vida. O Espírito vem provocando o som, porque a oração está aí, porque a palavra está aí. Agora vem o Espírito com o som, o barulho do Espírito vem chegando e enchendo, vem chegando e vem enchendo, vem chegando e vem enchendo a casa. O maior especialista em encher a casa é o Espírito Santo. E é algo que eu amo. É quando a Bíblia nos dá algo tremendo. E a Bíblia diz: vós sois morada do Espírito. Sabe o que é isto? Vós sois casa. Vós sois casa, morada. Vós sois casa. Se vocês são a casa do Espírito, certamente o Espírito está chegando para encher. Certamente o Espírito vai encher a casa, porque terá unanimidade. Quando o Espírito começa a encher, sabe o que ocorre? Começa-se a ouvir umas línguas diferentes. Estavam os 120, e do nada uns vão falando línguas, outro falando línguas, e outros falando línguas, e várias línguas estão sendo pronunciadas, e todos estão falando. Aquele barulho incomodou. É isso que a igreja tem que aprender. O barulho das línguas estranhas incomoda o mundo, mas ele se converte porque foram incomodados pelas línguas. Enquanto a igreja não aprender isto, que as línguas incomodam o mundo, as línguas incomodam aqueles que não são crentes, aqueles que não são cristãos. As línguas incomodam. Quando as línguas incomodam, eles vão querer zoar, vão querer tirar chacota. Começaram a olhar e dizer: estão bêbados? Esta hora da manhã eles estão
está na igreja. Quando o Espírito está na igreja, nada fica oculto. 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 Tudo vai sendo revelado. Tem muita gente, tem muita coisa que a gente se controla, porque o Espírito é quem está ali. Mas nada fica oculto. Nada fica oculto. O Espírito é quem revela. O Espírito esquadrinha até as profundezas de Deus. Já estou chegando ao final desta mensagem, porque eu não quero me delongar muito. Mas eu tenho que falar isto. Eu tenho que falar esta mensagem para vocês. Eles começam a tirar onda da igreja. Começam a dizer que a igreja, que aquele povo está bêbado, que está endoidando. Eles começam a dizer coisas. Para os judeus, a forma que a igreja estava, estavam dizendo, estão bêbados, só podem, só devem estar. Só que o Espírito levanta Pedro e os 12, Pedro e os outros apóstolos se colocam de pé e começam a pronunciar. Eles não estão bêbados como vocês acham que eles estão. Eles não estão bêbados como vocês dizem que estão. Isso foi o que estava escrito lá na palavra. Isto é a promessa de Deus escrita lá em Joel. E Pedro começa a acontecer nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões terão sonhos. Quando o Espírito está no meio da igreja, não há nada que fique oculto, porque Deus está lá. E Deus estando lá, Ele começa a revelar. Não pense que você pode enganar alguém que tem o Espírito de Deus, porque certamente o Espírito vai revelar no tempo apropriado. Todos estavam reunidos. As línguas começaram a aparecer. E sobre cada um pousou uma. Agora o que nos chama a atenção é que se sobre cada um pousou uma e todos falavam ao mesmo tempo, qual o barulho que eles escutaram? Qual barulho chama a atenção? Barulho de muita gente falando. Quer dizer, eles não estavam falando baixos, mas as línguas estavam pronunciando alto. Na hora da pregação, na hora da mensagem, Paulo nos ensina para termos ética e não falarmos alto em línguas. Mas Paulo diz, não extingais o falar em língua. Não cessais o falar em língua. Sabe por que na liturgia da igreja foi instituído os louvores? Porque é o momento de você falar em língua. É o momento de você gritar o mais alto que você puder. Para quê? Para atrair a presença, para atrair a glória, para atrair os Deus verdadeiro, para atrair o Deus de Abraão, para atrair o Deus de Isaac, para atrair o Deus de Jacó, para atrair o agir, a presença do Cristo fiel e verdadeiro, porque o Espírito Santo se manifesta. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. O Espírito conduz o homem, o Espírito guia, o Espírito das línguas. Muitos sensacionalistas do meio reformado querem anular os dons, dizer que não é para o nosso tempo. Só que nós sabemos que é para o nosso tempo. Nós cremos que é para o nosso tempo.
E porque nós cremos, nós também sentimos o agir do Espírito e o mover do Espírito. A nossa teologia pentecostal, ela pode ter falhas, porque ninguém terá totalmente a verdadeira verdade 100%. Nenhum homem na terra terá a verdade 100%. Só que nós falamos dos dons, não só por palavras. Não falamos só por palavras bonitas, não. Mas nós falamos dos dons com o poder de Deus, anunciando o Evangelho não de palavras, mas o Evangelho de poder. O mesmo Evangelho que Paulo pregava, o Evangelho que não é só de palavras, mas o Evangelho que vem acompanhado com poder. Rabadarashu, labandarakama, sholomi, kebodofasui. Remin choromandai, avlasura, bladablan, solobadakaman, chorobadashi. Que o Espírito Santo ele atravesse o local, ele saia e se divida para cada crente, para cada cristão, da tocha que está diante do Deus verdadeiro. O Espírito saia e se divida em cada cristão. 7 tochas estão postas diante de Deus. E a Bíblia diz: são os 7 Espíritos. Quais os 7 Espíritos? Escrito lá em Isaías capítulo 11, versículo 2 e versículo 3. O Espírito Santo vá sobre vocês nesta noite. Recebam o Espírito Santo animando o vosso ser. Recebam o Espírito enchendo os vossos corações. Repreendemos toda a hipocrisia neste momento. Repreendemos todas as palavras malignas neste momento. Repreendemos todo espírito de confusão. Repreendemos neste momento e vai cair por terra em nome de Jesus. Vai cair por terra em nome de Jesus. E o Espírito Santo vai chegar. Shaddai de Kamuri que pofui kamanchorobradas. Rami prefuri pepeshur repeteca dele pontou si kamancho. E prepecho poti kaboncholobadarasi. Poncholo pai delle furri claidri ontro lo braço de blambo do fora mandasse. Espírito Santo vai de encontro a estas vidas, vai de encontro a este coração duvidoso, vai de encontro a este coração duvidoso que precisa de uma resposta. Shai decai tocou ketai ketou potou rabadaraçou. Espírito, a tua presença está aqui conosco. Nós sentimos a tua graça, nós sentimos o teu poder e nós sentimos a presença do Cristo, porque a sua palavra é falada, porque a palavra é falada. E o nosso Cristo é a palavra fiel e verdadeira, é o verbo divino, o verbo de Deus, é o dabar, a palavra de Deus. Shalamandara sou. Shadaki que to plefu kamanchorobadaço lhe plefora mandaço. Que os anjos de Deus comecem a atuar, que os anjos de Deus comecem a vir, que os anjos com seus carros e cavaleiros comecem a atuar aqui na terra. Nós clamamos, ó Pai, venha Deus intervir, ó Pai. Xaralala bandara la bandara mandara daraço. Elementri bidiri mitora badara badara budora kamandara badaçu. Espírito Santo, que o Espírito avive o nosso Brasil, que o Brasil seja avivado, que cada estado, ó Pai, deste país seja avivado pelo Espírito, que uma onda de avivamento comece a vir sobre esta nação, e a nação comece a acordar deste sono profundo, ó Pai, para se revelar, para Deus se revelar a nós através da sua palavra, ó Pai. Começa, ó Deus, a adentrar em muitas casas, em muitos corações, vai quebrando religiosos, ó Pai, religiosos, ó Pai, porque eles, ó Pai, estão colocando, ó Pai, muitas coisas acima de Ti.
vai agindo, Rabadash. Laiacai, Copori, Clabanchoroblabandaraçô. Pai, um tempo novo chega na nação brasileira. Nós acreditamos nisto, que um tempo novo está chegando, que é um tempo em que a palavra é pregada, que o avivamento do Espírito vai acontecer, ó Deus. Age, ó Pai, ao nosso favor. Age, ó Pai. Não te pedimos, Pai, somente por nós. Te pedimos também pelos nossos irmãos. Que haja um avivamento da palavra e a mensagem verdadeira comece a surgir, e a palavra verdadeira comece a surgir. Ah, ó Deus, que Pai, que nesses últimos dias os crentes, ó Pai, os cristãos, os evangélicos, ó Pai, os cristãos, todos aqueles que acreditam que só o Senhor Jesus é quem pode salvar, que o Senhor os desperte para a pregação, para a palavra, para o estudo da palavra, ó Deus, porque o livro de Oséias já estava escrito que o povo perece por falta de conhecimento. Pai amado e santo, ajuda, ó Deus, para que os evangélicos, os cristãos, os crentes, ó Pai, os simpatizantes da fé, eles tenham coragem, ó Pai, de ler, ó Senhor, a Tua palavra, e não só de ler, mas de pôr em prática o que está escrito nela. Certamente será um dos trabalhos mais difíceis, pôr em prática o que está na palavra. Mas sabemos que certamente chegará o tempo em que nós, ó Pai, estaremos olhando para a Tua palavra e tendo ela como único manual de vida para nós, que foi a Tua palavra. Estejas conosco para nos fortalecer e nos ajudar. Em nome de Jesus nós te exaltamos. Em nome de Jesus nós te glorificamos. Amém. Louvado seja o Senhor.